vamos abrir a palavra do Senhor. E desta feita no livro de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. A maioria dos textos que foram lidos aqui hoje, todos nos evangelhos, né? Interessante que os textos um abrem num canto, outro no outro, e sempre dentro do contexto dos evangelhos. E agora mais um texto, Mateus capítulo de número 13, verso de número 24 ao 30, e depois do 36 ao 43. Acho que todos acharam. Jesus lhes propôs uma parábola sobre o reino dos céus, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boas sementes no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: o inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranques juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Indo para o verso 36 a 43. Então, tendo deixado as turbas, entrou Jesus em casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e o ceifeiro são os anjos. Pois assim como o joio é ajuntado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de pedra de tropeço, e os que praticam iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Mais uma vez pedimos a tua bênção nesse tempo que vamos refletir sobre ela. Seja a tua unção sobre o teu servo, enquanto ele fala, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Posso ouvir um amém seu também aí? Amém. Pensei que eu estava sozinho por aqui, além da câmera. Aleluia. Gente, eu queria pensar um pouco com vocês hoje sobre o joio e o trigo, a semente boa e a semente má. Domingo passado, o que é que nós falamos aqui? Quem lembra ainda? Sobre o quê? O moço do lençol, né? Tem muita gente aí enrolado no lençol. E aí, durante a semana, eu achei interessante que várias pessoas falando sobre esse assunto, né? Eu conversava com um aqui, conversava com outro ali, eu disse: pelo menos parece que ficou alguma coisa dessa mensagem do moço do lençol. Mas hoje, parece que a situação não é muito calma, muito boa. Temos aqui um texto difícil de se tratar. E independente de quem veio ou
ou não, eu nunca estou preparando uma mensagem contando com a pessoa de A ou B, porque não há intenção nenhuma de ministrar diretamente para ninguém. Pelo contrário, eu acho que Deus fala com quem está na igreja. Quem está em algum lugar, quem está fora, ou quem vai ouvir um dia através dessa mensagem gravada, é um propósito de Deus em fazer o que Ele quiser fazer. Por isso, vamos ao que nos interessa aqui. Parábolas são comparações. Jesus, quando falava por parábola, ele falava com a intenção de não deixar os seus inimigos religiosos entenderem o que estava acontecendo. E o porquê disso? Porque os inimigos de Jesus, principalmente os que são destacados na Bíblia como os religiosos, eles estavam sempre tramando um meio de pegar Jesus em uma falha, em um problema, em uma situação difícil. Isso é coisa de fariseu. O fariseu está sempre assim, achando o defeito do outro, achando o problema do outro, procurando a falha dos outros. Isso é coisa de fariseu. E essa turma queria pegar Jesus em alguma falha, de forma que Jesus resolveu mudar o seu discurso, resolveu falar por parábolas. Quando ele falava por parábolas, as pessoas entendiam, mas não entendiam. Ou seja, era uma coisa lógica, compreensível por causa das figuras que Jesus usava, mas ao mesmo tempo tinha um sentido espiritual que os outros não entendiam. Aí depois, Jesus vinha, chamava os seus discípulos em particular e explicava a parábola. Se você prestar atenção no texto, depois Jesus entrou em casa e começou a explicar a parábola aos seus discípulos. Por quê? Porque não entendiam, senão que houvesse uma explicação para o sentido espiritual daquela questão. O texto que nós temos aqui, Jesus está nas margens da Galileia, pregando vários discursos, várias parábolas. Esse livro de Mateus, Marcos, Lucas e João são cheios de histórias, cheios de ilustrações e parábolas, comparações da realidade presente da época com a realidade do futuro, daquilo que Jesus queria para a sua igreja. Mas só Mateus é que registra essa parábola. Só Mateus é que fala sobre o joio e sobre o trigo. Marcos, Lucas e João não entram nesse assunto. Detalhes à parte, eu não sei o porquê. Esse texto é um texto de continuação da parábola do semeador, da parábola da semente, da boa semente. E aí entra esta questão da parábola do joio e do trigo. Duas coisas eu queria iniciar aqui para efeito de orientação sobre o que nós pensamos sobre essa parábola. Em primeiro lugar, a intenção de Jesus em escrever essa parábola não é em criar dentro de nós um julgamento das pessoas. O que Jesus está querendo dizer, a priori, não é que o joio é uma forma de eu, você, nós como igreja, querer discriminar, identificar, procurar, detectar o joio dentro da igreja. Não é isso que Jesus está querendo ensinar para a gente. Tem muita gente que lê essa parábola e diz, olha aí, nós aqui temos que ter cuidado porque a igreja está cheia de joio e nós temos que olhar e vigiar e tal. Não é isso que Jesus está dizendo. Quem está vendo isso está com uma visão hermenêutica fora de cogitação de Bíblia, está precisando voltar à escolinha dominical. Em segundo lugar, outra coisa que Jesus está dizendo aqui, não é que por eu entender que existem duas sementes, joio e o trigo, que Jesus está querendo fazer duas classes de pessoas dentro da igreja. Esse lado é do trigo, esse lado é do joio, aquele parece com trigo, aquele parece com joio. Também não é isso. Por quê? Porque nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. Eu posso conviver com você 5, 10, 15, 20 anos e me decepcionar daqui a 25.
porque tudo que eu esperava de você pode não ter sido. Eu posso conviver com uma pessoa, ou muitas histórias de pessoas, que não eram nada dentro da igreja e que depois se revelaram como um grande servo de Deus. Então o julgamento aqui não cabe a nenhum de nós, porque o que pode ser uma semente que eu faço um julgamento hoje, quando ela crescer, ela pode manifestar uma outra característica. E aí, longe de nós olhar a Bíblia como ela não é. Nós temos que olhar a Bíblia pelos olhos do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E em primeiro lugar, para trazer luz a essa mensagem, e se eu tivesse que dar um tema a ela, seria o joio e o trigo, a semente boa e a semente má. Qual é a característica, qual é a intenção de Jesus em escrever essa parábola? Em primeiro lugar, eu entendo que Jesus está querendo mostrar para nós que no mundo existem boas sementes plantadas por Deus. Que eu queira entender isso ou não de alguma forma, Deus plantou boas sementes. O texto está dizendo que veio o agricultor e plantou boa semente em sua terra. Quem planta boa semente é Deus. Você está comigo aqui? Apesar de eu ver o mundo nesse caos, de eu ver o mundo nessa situação crítica, de eu ver o mundo descambando para caminhos tão terríveis, lembre-se de uma coisa: Deus plantou a sua igreja na terra. A boa semente existe, a boa semente está aqui, a boa semente está em algum lugar do mundo. Deus tem sementes boas em vários lugares do mundo, louvado seja o Senhor. Isso é bom de lembrar, porque às vezes eu só vejo mal, eu só vejo as coisas ruins, eu só vejo as violências, eu só vejo morte, eu só vejo problema de roubo, assassinato. Não, existe uma semente boa. Deus plantou semente boa nessa terra, e se você se considera ela, se eu me considero assim, a igreja que está na Europa, a igreja que está na China, a igreja que está em Coreia, a igreja que está na América do Sul, a igreja que está em algum lugar, a semente boa foi plantada para glorificar o nome de Deus na terra. Lembre-se disso. Por mais caótico que o mundo esteja, há uma semente boa. Quem plantou essa semente? O próprio Deus. Jesus plantou essa semente. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que vivem na luz, aqueles que vivem para Deus, aqueles que vivem para Jesus, aqueles que encontraram o caminho, aqueles que andam na verdade, esses são luz, esses são de Deus, esses estão como boa semente para adorar o nome do Senhor. A segunda coisa que eu entendo nesse texto é que apesar de, ou graças a Deus por Deus ter plantado boa semente, existe uma outra coisa que esse texto nos ensina, é que não existe somente um plantador de semente. Se Deus plantou a semente, existe um outro que plantou uma outra semente. O texto está dizendo que quando o agricultor plantou sua semente, os seus servos ali plantando a semente, diz a Bíblia que de noite, durante a noite, veio o inimigo e jogou uma outra semente no mesmo território, na mesma área plantada do Senhor, do dono da terra. Quem é esse camarada? Quem é esse personagem que aparece aí? A Bíblia diz que esse é o inimigo. A advertência de Jesus à parábola é que existe alguém semeando na terra dele. E como é que ele faz isso? De noite. Por que não faz durante o dia? Porque esse inimigo só trabalha de noite. Ele é astuto, ele é adversário, ele é inimigo, ele é perspicaz, ele é afrontador, ele é Satanás, ele é o diabo, e ele trabalha na noite.
Porque ele é das trevas, ele é da escuridão, ele é do mal, ele é do erro. E ele planta semente ruim, semente má, semente chamada joio. E esse joio foi jogado lá. Quando ninguém esperava, durante a noite ele fazendo isso, eu não sei se você aí no Brasil, pessoal aí das terras aí, lá do Baixio, de Coatituba, de Timóteo, dos lugares por aí, viram muita plantação. Você sabe que quando planta uma plantação, e se não limpar o solo, se não tirar as ervas daninhas, o que é que pode acontecer? Um prejuízo para o crescimento das novas plantas, da plantação primária, da primeira plantação. Aí, quando é de manhã, o Senhor da terra vem com seus agricultores, com seus servos, e o servo denuncia: olha, está crescendo joio no meio do trigo. E eu acho interessante que isso foi identificado automaticamente. Não foi uma coisa desconhecida daquele senhor. Ele sabia o que estava acontecendo. E ele disse assim: foi o inimigo que fez isto. Gente, eu quero aqui dizer duas coisas bem interessantes. Primeira, o inimigo faz isso para prejudicar a plantação do trigo. Quando ele jogou o joio, isso era um princípio já estabelecido desde o Império Romano. As pessoas tinham boas plantações, criavam, eram prósperos, mas existiam alguns inimigos, fazendeiros, agricultores, que por ciúme, por inveja, eles pegavam, jogavam sementes de ervas daninhas, de joio, sobre aquela semente para prejudicar a colheita do outro. E já existia um decreto de Roma que essas pessoas deveriam ser punidas, deveriam ser presas ou sentenciadas a algum tipo de sentença, melhor dizendo, pelos atos cometidos como esse, para prejudicar os outros. No mundo espiritual, isso acontece também. Acontece que quando dormiam, o inimigo veio e jogou a semente maligna. Então, lembre-se, primeiro, existe o plantador, Deus, Jesus, que plantou a boa semente. Em segundo lugar, existe um inimigo que vem de noite e joga uma semente maligna, uma semente que é erva daninha. O joio, irmãos, ele é tão perigoso que quando ele nasce junto com o trigo, as raízes dessa erva daninha, elas se entrelaçam com as raízes do trigo. Então não pode arrancar, porque quando você puxar um, vai vir o outro. Então essa planta, ela é tão maligna mesmo, que ela prejudica o crescimento da outra. E aí, quando o Senhor ouviu do seu servo: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Aí o Senhor disse: não, olha a sabedoria do Senhor, não, porque arrancando um, pode prejudicar o outro. A terceira coisa que eu aprendo dentro desse texto é que os filhos de Deus e os filhos do maligno são parecidos, mas não são iguais. Você está comigo aqui? O semeador semeou boa semente, o maligno veio, jogou o joio. São parecidas quando começam a crescer, mas quando elas apresentam os frutos, eles não são iguais. Irmãos, lembre-se de uma coisa: eu, você, nós não sabemos quem é joio ou quem é trigo. Não temos a capacidade de identificar quem são eles dentro da igreja. Mas uma coisa é certa: os frutos um dia virão. A manifestação dos frutos um dia vai acontecer.
Então não basta nascer na igreja, ser criado na igreja, ser filho de crente, ou viver com o marido crente, ou com uma mulher crente, ou ser uma pessoa religiosa. Nada disso identifica ninguém dentro da igreja. Só existe um que sabe quem é joio e sabe quem é trigo. Sabe quem é ele? É o justo juiz. Vão crescer juntos dentro da igreja os filhos de Deus e os filhos do maligno. O joio e o trigo vão estar juntos dentro da igreja. Você nunca vai achar uma igreja que não tenha joio. Você nunca vai achar um rebanho que não tenha joio. A semente está misturada, a semente vai crescer junta, a semente são parecidas, são quase iguais. Quando elas estão crescendo, elas são muito semelhantes. Aí o Senhor da terra diz: não pode arrancar, não mexe nela, porque você pode prejudicar o outro. Que tremenda sabedoria da palavra de Deus. Se eu e você olhamos para uma pessoa de cara, nós podemos dizer assim: esse aí é crente? Nunca. Aí não é crente nem de longe. Mas o Senhor da terra sabe quem é o crente e quem não é o crente. Quem é o trigo e quem não é o trigo. O meu julgamento não vai adiantar de nada comparado ao julgamento do Eterno, do Deus poderoso. Você está me entendendo? Então, quando nós olharmos sementes plantadas, tenhamos muito cuidado em não julgá-las pelo seu processo de crescimento. Pode ser que você se surpreenda com elas depois. Pode ser que você apodreça e ela frutifique. Pode ser que você vá para o inferno e ela vá para o céu. Porque a vida vai ser determinada com o final. Será na colheita que nós saberemos quem é de Deus e quem não é. Não vai ser na igreja, não vai ser aqui, não vai ser igreja nenhuma, não vai ser o crente mais santo do mundo. Não, quem vai dar a missiva, quem vai dar a sentença, quem vai dar o aval, vai ser o Senhor justo juiz. Então o que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, é que essa realidade de convivência, como igreja, precisa de maturidade, precisa de compreensão para nós entendermos em fazer a nossa parte, em fazer o nosso trabalho, em fazer o nosso dever de casa. Você está me entendendo, gente? Quando eu fico muito preocupado com o outro, com o serviço do outro, com o trabalho do outro, com os erros do outro, com o progresso do outro, com a prosperidade do outro, com o oreva do outro, eu posso estar com uma semente enrolada em erva daninha. E esse prejuízo vai levar muita gente para um lugar que ele não gostaria de ir. Uma igreja tem que amadurecer nos seus conceitos, na sua forma de vivência, na maturidade do relacionamento, porque vai dar junto. Não adianta querer arrancar, vai viver junto, vai estar junto, vai andar junto, vai comer junto, vai sentar junto. Você está entendendo esse mistério terrível? Você pode estar vivendo anos ao lado do joio, mas vai ser assim. Você não vai mudar isso hoje. Isso é antigo, isso é histórico. Já está virando peça de museu. Mas uma coisa é que eu não posso saber quem é quem. Eles são iguais. E por eles serem iguais, essa semente plantada pelo maligno tem que ter o cuidado de não ser arrancada, porque ela pode arrancar também o joio, o trigo. Ela entrelaça as suas raízes, ela cria uma forma de sugar a terra,
de enfraquecer vidas, ou pensou o solo. Se você não sabe, o joio, ele vai aprofundando as suas raízes e ele começa a tirar a vitamina, as proteínas que o solo poderia prover para o trigo. E aí, às vezes, a gente sente a dor, sente a consequência, sente o problema, às vezes até a gente identifica esse tal joio, mas o dono da terra diz, não arranca, porque vai prejudicar alguém mais novo ao lado. Não arranca, porque pode prejudicar. Sabe, irmãos, quando nós quisermos uma igreja perfeita, nós temos que pedir rapidamente o arrebatamento ao Senhor. Se nós queremos o céu, façamos por onde chegar lá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só ali a igreja será perfeita. Agora vem a pergunta que eu já até respondi. Pastor, ninguém pode saber quem é trigo e quem é joio? Pode sim. Quem? Só eu posso saber se eu sou, ou Deus pode saber se eu sou. Só você pode saber se você é. Sabe por quê? Porque o seu comportamento te identifica. O que você faz, o que você diz, por onde você anda, o seu comportamento, as suas atitudes em secreto, em segredo, os lugares, os seus esconderijos da mente, a sua encaramujação, o seu lugar oculto, vai identificar se você é de Deus ou se você não é. Chegar na igreja é bom, chegar na igreja é bonito, vestir uma roupa, expressar um ato religioso, vestir uma indumentária religiosa, não faz ninguém trigo. Religiosidade não é santificação. Não existia povo mais maravilhosamente aparente com relação à religião do que os fariseus. Aí Jesus olha para ele e diz, vocês são sepulcro caiado, por dentro vocês estão podres, vocês são fedorentos, gente que precisa de cuidar do interior, porque o exterior é bonito, é a planta que cresce junto. Duro discurso hoje de novo, né, gente? Mas a realidade é que nós temos que ter cuidado em não querer arrancar. Martim Lutero certa vez disse, num dos seus sermões, e ele pregava e dizia, realmente há uma diferença entre joio e trigo, que só Deus sabe. Por isso, nem os hereges podemos tirar da igreja, porque eles podem se salvar amanhã. Você está entendendo o que ele quis dizer com isso? É que aquele que menos esperamos ser, poderá ser. Aquele que menos eu acredito, poderá mudar. Aquele que menos ninguém dava crédito, poderá ser uma bênção. Aquele que menos se investia, pode ser o que terá capacidade para fazer coisas extraordinárias. E aquele que parece ser o santo, que parece ser o perfeito, que parece ser o mais especial dos crentes, pode ser um hipócrita, pode ser um safado, pode ser uma pessoa nojenta espiritualmente, pode viver nas pornografias da noite, pode viver nos esconderijos, pode ter uma mente poluída de tanta coisa ruim, mas só Deus sabe você. Por isso não queira arrancar ninguém. Não queira tirar os outros antes de examinar-se a si mesmo. E o discurso de Jesus é tão sério quando ele diz assim, antes de tirar o argueiro do olho do outro, tira esse argueirozinho do teu. Foi assim? É uma trave. 7 metros, parece uma trave de futebol. É um pedaço grande, incomodando. E a gente só vê
o joio e quer arrancar ele. Não faz isso, porque Deus tem o tempo certo para fazer isso. Aprenda a conviver com esta realidade. Aprenda a conviver com esse princípio. Aprenda a conviver com esse caminho. O caminho da fé não é fácil para ninguém. Muitos obreiros, homens de força, andaram com o apóstolo Paulo, mas não suportaram. No tempo certo, ele diz assim: Demas, fulano, me abandonou, Cicrano amou o presente século, fulano foi não sei para onde, só Lucas está comigo. Sabe, gente, é o tempo quem vai dizer quem é quem no reino de Deus. Guarde bem isso. Só Deus julga, ou só você se julga. A quarta coisa que eu quero trazer para você nessa noite, para mim também, é que o crescimento do joio não está fora do controle do dono da plantação. Você está comigo aqui? Uma coisa que é bom lembrar: pode ser que eu não saiba, pode ser que eu não conheça, mas o dono da plantação sabe que é joio. Os olhos do dono da plantação estão de olho. Ele sabe a erva que você é, ele sabe a planta que você é, ele sabe o fruto que você vai dar, ele sabe isso. Por isso não se preocupe, se ele sabe, ele fará a melhor forma de fazer a avaliação no tempo certo. A parábola nos admoesta a não sermos apressados em nossos juízos. Lembra dos rapazes da parábola? Senhor, o senhor quer que a gente arranque? Olha, vamos lá, estamos aqui para isso. Não faltam pessoas nas igrejas para querer arrancar. Fazer uma igreja limpa, santa, perfeita. Vamos arrancar esse negócio, pastor. Isso aqui, não presta. Tira porque saiu, deixa. O que é que vocês acham? Não podemos arrancar. O Senhor da Seara disse: não, deixa crescer. Amém, gente? Deixa crescer. Você sabe que eu não me incomodo com alguns comportamentos de alguns crentes, que eu digo: puxa, só a graça de Jesus. Você sabe que eu não fico assim, sabe, esses 36 anos, fazendo 36 anos servindo a Deus. Você sabe quantas coisas eu já vi? Gente que não vale nada aparentemente. Mas não sou eu quem julgo. Vai lá que amanhã o Espírito Santo pega essa pessoa, muda ela, transforma ela. Que dizer de Paulo? O perseguidor, o maltratando crente. Jesus pegou ele assim e disse: vem cá, camarada, vou dar um negócio aqui com você. Mudou a história. Não pode mudar eu, você, o fulano lá fora, o maridão, a esposa, o vizinho. Por que eu estou julgando ele? Se ele pode ser amanhã um companheiro de batalha no reino de Deus. Por isso, o Senhor da Seara disse: não se apressem, eu sei quem é quem. Não sejam juízes, porque eu sei no tempo certo quem eu vou arrancar e quem eu vou colher. Agora, alguém pode viver uma vida honrada, fiel, não é? Ao final da sua história, perder tudo. Tem gente que anda na fé, vai bonitinho, vai firme, e eu não entendo essas coisas. Chega lá na frente, eles perdem tudo. Eles viram a cabeça, caem na sarjeta, no pecado, se entregam a Satanás. Outras pessoas foram miseráveis, discriminados, sofrendo, gente que não dava nada por ela, prostitutos, homens da vida, ladrões, gente que não valia nada pela sociedade. Vai um pregador desses aí, encontra ele lá num presídio, sentenciado há não sei quantos anos, ouve a palavra de Deus, aceita Jesus, sabe o que ele ganha?
o céu como herança. Vai entender Deus? Vai compreender Jesus? Está entendendo, gente? 2 ladrões, um de um lado, outro do outro. 2 oportunidades. Um reclamava e dizia: não, esse aí, se fosse filho de Deus, tirava a gente daqui, cadê? Faz alguma coisa. O outro dizia: tem misericórdia de mim, quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Sabe, irmãos, é oportunidade única. Sabe para onde ele foi? Para o reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não quero entender Deus. Ele é muito grande para compreender. Amém? Agora é bom lembrar que o fato do dono da plantação não permitir que arranque o joio, logo quando é identificável, mostra que ele não foi surpreendido pelo inimigo. Não foi nenhuma surpresa para o dono da plantação quando ele viu o joio. Joio na minha plantação, que isso? Não. Ele disse: eu estou vendo. Eu sei que tem. Eu sei quem é. Sabe, que coisa tremenda. Deus é onisciente. Eu sei quem são. Eu sei quem eles são. Eu sei quem é joio. Eu sei quem é trigo. Não se preocupe. Não arranca não. Deixa crescer. Porque na colheita o fogo virá, vai queimar o que não presta. Deixa crescer. Outra coisa que eu acho interessante é que o dono da plantação, Deus, tem controle absoluto e orienta os seus empregados a agir da melhor forma com relação ao joio no meio do trigo. Sabe qual é o conselho de Deus para a gente? Cuida dele. Talvez você não suporte esse joio. Cuida dele. Pode ser que essa semente se reverta. Pode ser que essa semente mude. Pode ser que essa semente... Mas pastor, joio muda? Do ponto de vista espiritual, muda. Qualquer ser humano em vida tem oportunidade de achar o caminho. Só na morte que não tem mais. Pode ser o pior, pode ser o desviado, o abandonado da igreja, pode ser a pessoa que calunia crente, pode ser o Estado Islâmico. Muda. Porque senão a graça de Deus não valia. Está entendendo, gente? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus não veio para gente boa, Jesus não veio para gente arrumadinha, Jesus não veio para perfeito, Jesus veio para gente ruim, para gente miserável, para gente que não presta. Talvez não tá bom no seu ouvido, mas Jesus veio para quem não presta. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Aleluia por isso. Igreja é o lugar de quem era ruim, quem era mal, de quem não prestava. Você não está aqui porque você era bonzinho, não. Você está aqui porque você nem sabe lembrar a sua história, o que você era, o que você já fez. Não, pastor, fui criado direitinho e tal. Alguns até sim. Mas se você conhecer a história de alguns aí, gente, só a graça de Deus. O Senhor diz assim: vai, não arranca, deixa crescer, cuida deles, vai dar certo. Na hora eu sei separar. Se não prestar, não presta. E aí mais uma coisa aqui nesse mesmo ponto, é que devemos ouvir a voz do dono para agirmos com sabedoria diante da esperteza do inimigo. Quando o inimigo jogou essa semente, ele já sabia os efeitos que ela ia causar. Ei, está comigo aqui, igreja? O inimigo já sabia, quando ele joga joio no meio, ele já sabe os efeitos. Ele já sabe que vai ter aquele que vai querer logo ir lá arrancar. Aí ele diz: ei, não, presta atenção, a intenção do inimigo era essa mesma. Ele já sabia que a gente ia querer fazer isso. Não, calma. Olha, irmãos, por falta de não ouvir a voz de Deus, tem muitos líderes,
obreiros, ministros, líderes de ministério, que quer arrancar as pessoas. Por causa da aparência, por causa do jeito. E aí, o prejuízo do reino pode ser muito grande. Porque às vezes podemos arrancar a plantinha. O trigo está novo, não amadureceu ainda, não chegou a crescer. E porque a gente acha que é joio, porque são muito parecidos, aí a gente quer arrancar. O inimigo sabe que a gente tem essa intenção. O inimigo sabe que a gente tem esse jeito de querer ir lá e já resolver o problema na enxada, né? Dá um jeitinho lá. O povo ainda lembra de enxada aí? Mas tenhamos cuidado para não arrancar o que não deve ser arrancado. Amém, gente? Agora, quinta e última coisa da nossa lição de hoje. O joio e o trigo não ficarão sempre juntos. Por mais que convivamos juntos, por mais que a igreja aqui, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo, tenha essa mistura, tenha joio, tenha trigo, isso desde os tempos dos apóstolos, desde os tempos de Paulo, desde os tempos de Jesus. Não vai mudar, mas haverá um dia que vai ter mudança. Amém? Vai chegar um dia que a palavra diz assim, olha, a parábola nos adverte que o juízo vai chegar no final. O juízo não se apressa, mas chega. Pode ser que eu acho que está demorando, mas pode ser. O juízo não se apressa, mas ele chega. Quem hoje não está entendendo a mensagem do Evangelho, está brincando, está fazendo vista grossa, as coisas sérias, está vivendo sem compromisso, está mantendo uma camuflagem, um crente camaleão, uma aparência de crente, vai vivendo aí, mas o juízo vai chegar, a colheita vai chegar. E quando o grande Senhor enviar os anjos são os ceifeiros, os anjos irá cortando, colhendo, mas ele só vai fazer isso quando o fruto desabrochar. Quando vai ser isso? O arrebatamento da igreja é a grande colheita. Quem partir deste mundo sem Deus é joio para sempre. Quem partir com o Senhor vai ser trigo para sempre. Por isso, cuidado com a sua vida. Cuidado como vive, porque o julgamento do justo juiz não está fazendo grossa. Tem gente que vai para onde quer, que faz o que quer, que vive nas orgias da vida, metida crente. Tem gente se embriagando, tem gente nas farras, nas festas do mundo, tem gente com a mesma linguagem do mundo e acha que Deus faz vista grossa. Não faz não. Deus não faz, Deus vai te pegar, Deus vai julgar. Você que me escuta através dessa câmera, Deus na hora certa vai julgar. Ele não tem pressa, Ele tem hora certa. Por isso, que pode ser tardio aqui, o que pode ser demorado aqui, o que pode não estar sendo feito aqui, humanamente falando, Deus tem a hora e o tempo certo. Então não seja eu e você, podemos fazer isso, mas o juiz vai fazer isso. O joio e o trigo não ficarão para sempre juntos. O que eu acho interessante é que alguns de nós são como Jonas. Lembra de Jonas? Jonas, vai até a cidade de Nínive, prega lá. Mas aquele povo ruim, aquele povo mau, aquele povo merece mesmo, Deus, é morrer. Você merece derramar fogo naquele povo, destruir aquela cidade de Nínive. Sabe o que Jonas fez com esse pensamento? Ele fugiu, foi para outro lugar, porque Jonas não acreditava ou não queria aceitar a misericórdia de Deus. Nós somos muitas vezes parecidos com esse comportamento de Jonas. Não, isso aí não merece ser joio. Isso merece mesmo ser destruído. Essa cidade é ímpia. Aí Deus pega Jonas, leva lá,
e ele prega a cidade. A Bíblia diz que toda aquela cidade se converteu ao Senhor. É impressionante a misericórdia de Deus. Nós somos horríveis. Por nós o povo morre. Por nós a gente destrói as pessoas. Por nós, sabe, a gente prefere que ele vá para o inferno mesmo. Somos Jonas camuflados. Aí ele vai para debaixo de uma abóbora, de uma planta. Aquela planta dá uma sombra boa. E ele gosta. A sombra morreu, veio o sol, murchou. Aí Jonas disse: que situação, eu que sol na minha cabeça, que incômodo. E começou a reclamar da planta que morreu. Aí o Senhor disse: mas Jonas, se você tem misericórdia de uma planta que eu faço nascer e morrer, eu não teria misericórdia de uma cidade com mais de tantos mil pessoas. Jonas, sabe, irmãos, essa lição de hoje para a gente é que a gente seja o melhor crente, nada mais do que servos de Deus, não juízes. Não queira arrancar mais ninguém, não queira sentenciar mais ninguém, não queira julgar mais ninguém. Primeiro julgue-se a si mesmo. Paulo fala bem claro: examine-se o homem a si mesmo, não os outros. Em segundo lugar, lembre-se que o juiz tem um tempo para colher quem ele precisa colher. E para finalizar, a parábola nos adverte que a única pessoa que tem o direito de julgar, de sentenciar, de separar, vai ser Deus. Amém? Curve a sua cabeça um instante. Não estou dizendo com isso que a vida da igreja tem que ser relaxada, que a gente não tenha que aplicar disciplinas, que a gente não tenha que corrigir o faltoso. Eu quero corrigir esse lado aí. Não estou dizendo com isso jamais. Por isso existe um estatuto, por isso vai existir um manual interno, para que quem, pelas normas da igreja eclesiástica, instituição, não quiser vivê-las, não terá obrigação. A disciplina, ela é necessária, a correção, ela é necessária, a exortação, ela é necessária. Jamais um líder, um servo de Deus, deve fazer vista grossa ao pecado de ninguém. Jamais. E eu me incomodo muito quando alguns crentes veem o erro do outro e não têm coragem de repreender ou de mostrar que ele está no caminho errado e tentar ajudá-lo. Tem gente que compactua, comunga com o erro dos outros e fica assim mesmo. Não, como igreja, nós temos que ajudar o outro. Nós temos que mostrar o erro do outro. Isso não isenta querer arrancar. Isso, ou melhor dizendo, isso não significa querer arrancar. Isso significa querer cuidar, querer salvar, querer recuperar essa pessoa para o caminho do Senhor. Qual caminho você está vivendo? Qual a direção você está tomando na sua vida? Quais são os lugares que você anda? Que comportamento você tem com relação ao seu irmão, ao seu próximo, à sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu patrão, seu empregado? O que você pensa deles? São melhor que você? Há dentro de nós algum sentimento de maior, de querer ser o melhor do que os outros? Cuidado, para que o joio não enrole a sua raiz e você não chegue a crescer. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, porque apesar de não sermos perfeitos, mas dependemos plenamente da graça do Senhor. O
Senhor não tem uma igreja perfeita aqui na terra, mas o Senhor conhece a igreja perfeita, que são os seus salvos, remidos, já lavados pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, e nos ajude a permanecer assim. Os que são teus, que cuidem-se, que se desenvolvam, que produzam os frutos dignos daqueles que servem ao Senhor. Tua palavra diz que chegará o tempo que quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Tem muita gente dentro da igreja que já se vê a sujeira, já se vê o fedor, já se vê a nojeira. Vivem na lama mais do que, ó Deus, num lugar limpo. Isso está na vista de tanta gente que prefere os lugares sujos, os lugares imundos. Mas graças ao Senhor que existem aqueles que estão no lugar certo, no lugar limpo, que já estão na luz, que não querem mais escuridão, que já saíram das trevas, que já vieram para a Tua presença. Obrigado, Senhor. Que nós possamos ajudar quem precisa, que tenha a visão de recuperar quem necessita, e que jamais sejamos o juiz, mas o ajudador, o conciliador, o que possa estender a mão, o que busque a salvação daquele que está perdido. Senhor, mesmo que o inimigo tenha jogado a semente daninha, o joio, o Senhor plantou a semente boa, para que possamos ser luz da terra, possa ser luz do mundo, sal da terra, e brilhar para glorificar o Teu nome. Ajuda-nos a isso. Faz a Tua igreja melhor, Senhor. Aqueles que estão nos ouvindo através dessa mensagem gravada, que eles também recebam a Tua palavra, que o Senhor de alguma forma fale ao coração deles também. Nós oramos assim, por essa boa semente que já foi semeada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz: Deus abençoe, boa semana.